Olá, queridos alunos do curso Professor Esther Santos, e eu estou aqui com vocês para mais um módulo. Nós estaremos estudando um novo módulo, e este módulo é a respeito de como desenvolver terapia em grupo. O que é terapia em grupo? A terapia em grupo é uma forma de terapia que envolve um grupo de pessoas para partilhar experiências, partilhar os desafios e também os sucessos. Agora, o que acontece? Esse grupo é um grupo que pode ter 3 ou mais pessoas atendidas ao mesmo tempo, né? Isso por um período de mais ou menos 1h30 a 2 horas de atendimento. Geralmente, as pessoas que participam de um grupo terapêutico têm problemas semelhantes. O que acontece? O psicoterapeuta, que é o responsável pelo grupo, inicia a sessão abordando um pouco da teoria de determinado tema e definindo conceitos. Em seguida, as pessoas do grupo podem expor seus sentimentos e suas vivências. Todas as interações são mediadas pelo profissional responsável que consegue ajudar na mediação de conflitos, quando eles surgem, e ele sabe exatamente o momento certo de interromper um debate quando for necessário. O profissional vai conduzir o debate e não deixar que o grupo fique desorientado. Então, o profissional ele estará ali no grupo psicoterapêutico, né, o grupo terapêutico da terapia em grupo, para poder orientar, conduzir da melhor maneira o atendimento com as pessoas que estão presentes ali naquele determinado grupo. Pois bem, a psicoterapia em grupo leva a pessoa a expandir a autoconsciência e a aprofundar o conhecimento em si mesma a partir do contato interpessoal. O que vai acontecer? Os elementos que estarão presentes, ou seja, os participantes que farão parte daquele grupo terapêutico, vão ouvir um ao outro. E ali vai haver uma troca de experiências, e essa troca de experiências ela vai contribuir para o crescimento, para se chegar a um entendimento no compartilhar das experiências vividas. A psicoterapia em grupo é tão eficaz quanto a psicoterapia individual. E em alguns casos ela é mais eficiente. As inter-relações desenvolvidas pelos elementos do grupo contribuem para promover maior autodomínio e segurança do paciente. Existe uma outra característica da terapia em grupo, que é a presença de 2 profissionais, né? E ainda que um psicoterapeuta seja de referência, né, de intervenção no grupo, o ideal é que ele tenha um colega auxiliando, que é o chamado coterapeuta. Assim, fica mais fácil anotar informações, acompanhar diálogos, mediar conflitos e realizar as intervenções clínicas. Os grupos terapêuticos podem funcionar de maneira livre ou de maneira temática. Os grupos terapêuticos são mais frequentes, né? Ou seja, aqueles grupos em que acontecem temas a serem discutidos, né? Então, os grupos temáticos são aqueles que são mais frequentes. Por exemplo, grupo de pais que estão enfrentando a questão da síndrome do ninho vazio, grupo de pessoas com determinado transtorno emocional, enfim. Um dos principais aspectos da terapia grupal é a existência de objetivos que são comuns. A terapia de grupo traz benefícios tanto para o paciente, né,
quanto para os participantes, né? Quanto para o profissional que está fazendo a mediação desse grupo. Ela é uma prática de empoderamento, socialização e elaboração de conflitos muito eficaz. Por meio da conexão entre os participantes, acontece a chamada identificação com as histórias de cada um. Então, o que vai acontecer aqui? Mediante o compartilhar das experiências, vai ocorrer a identificação, ou seja, as pessoas vão perceber a semelhança entre as histórias, né? Vai acontecer que uma pessoa que está participando do grupo tenha uma situação de vida semelhante à da pessoa que está ali ouvindo. Então vai haver uma troca de experiências e essa troca de experiências vai fazer com que o participante que está ali, né, entre outros participantes, se identifique com as histórias. E aí vai acontecer o quê? O processo da empatia, que vai produzir o acolhimento e também o suporte. Vamos lá. As temáticas precisam ser guiadas de forma terapêutica com o auxílio das trocas de experiências. A troca de experiências produz força e superação dos problemas. E isso acaba criando um laço de apoio e uma força mútua, né? Então vai gerar o quê? Nesse processo de empatia, vai gerar um acolhimento entre as pessoas. Os participantes vão sentir que estão recebendo suporte mediante a orientação do profissional ou dos profissionais que estiverem ali presentes, e vai acontecer vai acabar criando, né, um clima de acolhimento, a formação de um laço de apoio. As pessoas vão sentir que elas estão recebendo apoio e isso faz a diferença. É bastante importante para o sucesso, né, daquele grupo terapêutico. Pois bem, a Biblioteca Virtual em Saúde define a psicoterapia em grupo como a forma de terapia da qual os pacientes participam sob a orientação de um ou mais psicoterapeutas, né? Com o propósito de tratar distúrbios emocionais, desajustes, né, sociais e os estados psicóticos vivenciados pelos participantes. Vamos ver aqui essa definição, né, de uma forma um pouco mais detalhada. Vamos lá então. Terapia. O que é terapia? Terapia é o cuidado e tratamento de doentes, né? Então é um termo que vem lá do grego, que significa cuidado e tratamento de doentes. Terapeuta, aquele que cuida e trata. Médico, aquele que cura. Existe uma certa similaridade, né, com o médico e o terapeuta. Entendendo que o médico, ele vai estudar vários anos, né, vai se aprimorar. Depois que ele fez ali em torno de 5 anos de curso, ele vai passar por um processo de especialização, né? Então, mas tem uma certa similaridade. O médico é aquele que cura e o terapeuta aquele que cuida e trata. Percebe-se que terapeuta e médico têm significados um pouco semelhantes. Psico vem de psique, sentido de alma, né? Etimologicamente significa respiração, sopro vital ou vida. É ela, né? Ou seja, a alma que se afasta do homem no momento da sua morte, né? Paciente. Quem é o paciente? O paciente é aquele que suporta, aquele que resiste,
que sofre e que sente paixão, né? Paixão é uma coisa, um sofrimento um pouco mais intenso. Psicoterapeuta, aquele que trata de distúrbios emocionais, comportamentais ou da personalidade com base na comunicação verbal e também não verbal. Por quê? Vai acontecer o que nesse processo aqui? No momento do atendimento, o psicoterapeuta, o psicanalista, ele vai perceber as queixas, né? O sofrimento desse paciente, não só no aspecto verbal, ou seja, nas palavras, naquilo que o paciente vai verbalizar, mas também no aspecto não verbal, a expressão facial, né? Os gestos, o olhar, né? A forma como ele vai se portar naquele momento. Então, a atenção, o senso de observação, ver com que haja interpretação do estado do comportamento daquele determinado paciente, né? Isso é o que difere, né? O que é diferente dos tratamentos que utilizam medidas químicas, né? Que são os medicamentos, são os chamados alopáticos. E a questão física, né? Que é o corpo. Tratar distúrbios remete à cura, né? Tratar significa lidar com, relacionar-se, debater, manter conservação ou debelar. O que é debelar? É anular. Anular o quê? Anular uma ação ou efeito de algo que é maléfico, extinguir ou reprimir. E distúrbio? Distúrbio é algo que atrapalha, perturba e confunde, né? Para a medicina, distúrbio seria o mau funcionamento da máquina humana. É importante a gente ver assim, de forma detalhada, o significado das coisas. Pelo viés humanista existencial, né? Que é uma abordagem que visa o autoconhecimento, a autocompreensão, na regulação de conflitos por meio do encorajamento autêntico, uma expressão mais conveniente para o tratamento seria o contato, que promove afeto, gerador de vida, capaz de resgatar o self autêntico, ou seja, a percepção que a pessoa tem de si mesmo, né, e da sua própria realidade. Percebe, né, na medida em que se percebe o falso self. Então, o que vai acontecer aqui? O contato que o psicoterapeuta, que o psicanalista tem com o paciente, esse contato vai fazer com que haja a percepção do self autêntico mediante a análise, né? Esse paciente vai ser analisado, observado, vai haver uma investigação das suas queixas, e essa investigação vai trazer o self autêntico, ou seja, a real percepção de si mesmo, né, da sua realidade, na medida em que se percebe o falso self. Contato, então, é o processo básico do relacionamento e é a porta de entrada para as relações e o diálogo em que se dá o real processo da psicoterapia. Viu como é importante entender o contato que o psicoterapeuta, o psicanalista vai ter com o paciente. E o conceito de clínica? O conceito de clínica é inclinar-se para ouvir o sussurro do doente, né, do acamado, daquele que está no estado de enfraquecimento, de adoecimento. Clínica. Clínica é o conjunto de clientes que são indivíduos dependentes. Apesar do SUS hoje usar o termo usuários, né, para se referir a um determinado serviço prestado, né, para aquela determinada pessoa. Então, ele utiliza o nome de usuários.
Para a Gestalt terapia, que trabalha a percepção e a questão do pertencimento do indivíduo como um todo, se aproxima, mas ultrapassa o conceito clássico de clínica, onde o médico é aquele que se inclina sobre o paciente acamado, né? E passivo. Então, indo para o aspecto da psicoterapia, da psicanálise, agora o cliente, que é o paciente, é o protagonista que vai até o consultório. Entende? A terapia em grupo começou a se desenvolver nas décadas de 1920 e 1930. Então, aqui um pouquinho da história para que a gente tenha uma noção aqui dos acontecimentos da formação, né, do surgimento da terapia em grupo. Vamos lá. Então, ela começou a se desenvolver nas décadas entre 1920 a 1930, né? E 1930. Nos anos 20 do século passado, ela foi utilizada pelo então fundador da psicoterapia em grupo, né? O Prat, que foi o fundador da psicoterapia em grupo. Ela foi utilizada para o tratamento de tuberculose e também para o tratamento da esquizofrenia. Agora, a psicanálise teve uma grande influência na terapia de grupo precoce. E também houveram autores e escolas que influenciaram bastante as terapias de grupo com o passar do tempo. E eu termino aqui essa aula dizendo que, atualmente, as terapias cognitivas, né, comportamentais, são as mais utilizadas de forma relevante no aspecto mais prático da terapia em grupo, né, ou das terapias em grupo. Por quê? Porque vai tratar das questões comportamentais, que vai ser discutido ali naquele ambiente, no meio dos participantes, são as questões das percepções, dos comportamentos, assim como num todo, né? As pessoas vão exteriorizar aquilo que elas estão sentindo, vai se falar, vai se debater acerca das questões comportamentais, e isso vai fazer com que haja a construção de um aprendizado, de um entendimento, né? No compartilhar das situações. A gente vai continuar vendo a respeito do desenvolvimento da terapia em grupo nas próximas aulas. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.